Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao RH no Ar, o podcast da Acreditas Benefícios, direto do Conar RH, o maior evento de RH da América Latina. Eu sou a Thaís Milani, especialista de cultura e desenvolvimento da Acreditas, e hoje eu estou com a Natália Soares, que é Top Voicer LinkedIn, palestrante e mentora de RHs, para conversar um pouco mais sobre RH habilidades. E aí, Natália, para a gente começar, eu queria saber quem é Natália Soares, sem crachá. Que pergunta, hein? Olá, muito prazer estar aqui com todos vocês. É muito interessante essa pergunta que você fez sobre quem é a Natália por trás do crachá ou sem crachá, porque muitas das vezes o profissional de recursos humanos, ele esquece ou deixa de lado quem ele é. Então, muito prazer, meu nome é Natália Soares e antes de ser Top Voice LinkedIn, mentora de RHs, eu sou uma filha que deixei de trabalhar muitas vezes no CLT para poder cuidar dos meus pais, né? Antes de pensar primeiramente numa empresa, eu pensei nos meus valores, né? No que eu precisava fazer, comecei a empreender e daí surgiu a Natália Soares, mentora de RHs, especialista em LinkedIn para negócios, né? Para profissionais de recursos humanos. Então, um trabalho que eu venho executando aí no digital já há 7 anos, orientando outros profissionais de RH a se posicionarem, a entenderem melhor como agir diante do mercado e como ajudar empresas, organizações a terem melhores resultados. Legal, é sempre um desafio a gente se apresentar, né? O que eu falo, como que eu falo. Mas, para a gente começar falando de RH habilidades ou habilidades de RH, eu queria trazer 2 grandes temas de RH, que é cultura e desenvolvimento, que fazem parte do nosso dia a dia, né? E são muito importantes. E se não fazem parte, deveriam fazer parte. Para você, por que esse tema é tão importante e tão estratégico? Eu falo que a gente sempre caminha com quem tem valores muito parecidos com os nossos. E aí, pensando no profissional de recursos humanos que vai atuar dentro de uma organização, por exemplo, se você não está dentro de uma empresa que tenha cultura e os valores parecidos ou iguais aos que você tem, provavelmente você vai ficar pouco tempo naquela empresa, porque logo a frustração ela acontece. E é muito importante que uma empresa ela tenha um processo de cultura muito claro, muito bem desenhado, para que no processo de recrutamento e seleção, essas informações elas já estejam claras, né? Existe aí uma palavra muito conhecida no mercado que é o fit cultural. O fit cultural nada mais é do que a pessoa gostar e entender qual é a cultura da empresa, né? O que aquela empresa traz ali de clima organizacional para falar assim, opa, eu quero fazer parte dessa empresa, eu quero fazer parte desse grupo. Então, ter essa cultura estruturada, desenhada e muito bem informada também, faz com que posteriormente, durante o meu processo de estadia dentro da empresa, eu tenha um bom clima organizacional, que é quando todos esses valores são colocados em prática no seu dia a dia e tanto a empresa quanto o RH, quanto o colaborador, todos eles caminham muito bem alinhados, trazendo melhores resultados. Quando a gente fala de cultura, às vezes a gente não pensa, né, que a cultura é uma forma da gente se comunicar para fora, quem somos, o que fazemos, né, o que é a empresa no final. Às vezes a gente acha que é ali, né, só os valores, só as atividades exatamente. Mas cultura e desenvolvimento faz parte ali, muito para potencializar a empresa também, as pessoas que estão ali. Exato. E olhando para a sua trajetória, eu sei que você passou por alguns desafios e também teve grandes conquistas. E aí eu queria que você contasse um pouco mais para a gente como que sua marca, sua imagem pessoal te auxiliou nesse processo. Na minha vida, durante o CLT, eu falo que a marca pessoal ela foi trabalhada muito antes, né? Então, quando eu comecei a trabalhar dentro da área administrativa, depois quanto RH, eu sempre busquei fazer além do que me era solicitado e sempre busquei também procurar informações de outros setores. Sempre fui curiosa. Então, eu não fazia só as minhas atividades, mas eu ia em busca dos outros setores, procurava informações. Então, quando alguém via na empresa que eu trabalhava, por exemplo, eu conseguia passar informações de praticamente todos os setores. Já no empreendedorismo, no digital, quando eu vim utilizar o LinkedIn, né, em 2018, eu pensei, como eu quero que as pessoas me enxerguem? Então foi a partir daí, porque um dia um gestor me falou assim, olha, antes de você ser gerente, você precisa agir como um gerente, se posicionar como um gerente. E eu trouxe isso para o digital também. Como que eu quero que as pessoas elas me enxerguem?
como que eu quero que elas me vejam. Então comecei a trabalhar o meu posicionamento em questão de comunicação, de fala, de vestimenta, porque a vestimenta também comunica. Então, em todos os aspectos da minha comunicação, para que as pessoas já me enxergassem como aquilo que eu gostaria de ser. E os frutos estão aí. tem colhido esses frutos através desse posicionamento. E eu acho que na sua trajetória que você trouxe, né, você falou de algumas habilidades que foram importantes para você desenvolver, né? Você falou da curiosidade, não tem como a gente falar de habilidade sem a gente pensar em curiosidade, em comunicação. E olhando a sua trajetória, se você tivesse que contar pra gente qual é a habilidade ali chave para que você precisou se desenvolver, o que você falaria? A habilidade que mais me abriu portas, com certeza, foi a comunicação. A comunicação. Inclusive, eu consegui uma promoção por conta disso, por conta do bom relacionamento interpessoal que eu tinha com todos esses setores, num cargo que eu nem tinha experiência. Aí eu lembro que minha gestora falou assim, olha, Nath, eu falei com ela, nossa, mas eu não sei nem o que faz nessa função. E ela falou assim, olha, você tem o que eu preciso, que é um bom relacionamento interpessoal e você sabe se comunicar com as pessoas. Eu preciso reunir o clima da empresa, melhorar o clima. Então, é isso que você precisa, vou te colocar lá dentro. E abriu muitas portas para mim, trabalhar a minha comunicação de maneira estratégica, de maneira imparcial, trabalhar a gestão de conflitos, empatia, mas assim, de todas, é a comunicação. É a que abre portas. A comunicação ela é uma grande competência, né? E dentro dessa competência a gente tem diversas habilidades que compõem, né? Então, oratória, assertividade, ela faz parte mesmo do dia a dia. E eu acho que, olhando para o RH, ela é uma das competências e habilidades ali mais importantes a serem desenvolvidas, porque não tem como a gente estar nesse meio e lidando com pessoas sem saber se comunicar, né? Verdade. Muito mais do que gostar de pessoas... Para começo de conversa, quem não gosta de pessoas não deveria nem estar no RH. Mas, muito mais do que gostar de pessoas, é gostar de se comunicar com as pessoas. Isso não tem a ver com ser tímido ou não. Porque o se comunicar bem quer dizer você conseguir passar a mensagem adiante da melhor maneira possível. Né? Então não precisa ser extrovertido para ser um bom comunicador. Pessoas tímidas também conseguem se comunicar muito bem. Então é pensar em qual é a mensagem que eu tenho que passar, para quem é essa mensagem, qual é a melhor forma e o melhor momento. Exato, é uma leitura de cenário, né? Quando a gente olha, e isso é uma falsa sensação que as pessoas têm, né? De eu sou extrovertido, então eu tenho que saber me comunicar bem. E na verdade não, o extrovertido, o que ele é que ele recupera a energia dele no meio de pessoas, né? Diferente do introvertido, que vai recuperar a sua energia de uma forma mais sozinha ou com ele mesmo, né? Precisa ter aquele momento. Mas não que é uma pessoa que não saiba se comunicar de forma alguma, né? A timidez também você trouxe, isso é trabalhado. Então é importante as pessoas terem a consciência do que eu preciso me desenvolver para aí eu conseguir aprender intencionalmente, né? E aí sim eu me desenvolvo, né? E é pensar também que qualquer habilidade, ela é treinável. Todos nós podemos galgar uma nova habilidade e treinar, desenvolver essa habilidade. Tem pessoas que nascem com dom, ou talento, né? Mas não adianta ter talento se você não desenvolve o talento ou o seu dom. Então tem gente que é esforçado, e o esforçado ele se sobressai sobre quem tem o dom, porque está buscando sempre o desenvolvimento de uma nova habilidade, de uma nova competência. Então isso faz muita diferença também. Exato, talvez o talento ele te ajude ali, mas não é o que vai, talvez, fazer com que tudo aconteça. Não. Você precisa ter a curiosidade, a vontade de aprender e se desenvolver. E todas as competências, habilidades você acaba se desenvolvendo. Sim. E seguindo no nosso papo, vamos falar um pouco de tecnologia. Acho que também não tem como a gente pensar em RH sem pensar em tecnologia e ferramentas que estão surgindo. E nesse processo de descobertas, enfim, como é que você traria para as pessoas, né? O que é habilidade-chave quando a gente olha para esse futuro presente ali, somado a ferramentas, tecnologias, como que as pessoas profissionais de RH podem se desenvolver? Uma pergunta muito comum na nossa área é: a inteligência artificial vai substituir o ser humano? E não vai substituir o ser humano, mas vai substituir aquela pessoa que não sabe utilizar a ferramenta.
para executar a atividade em si, o ser humano ele tem algo que a inteligência artificial nunca vai ter. Mas quem não se adapta às novas tecnologias, a gente vê que tem muitas aí no mercado que auxiliam empresas, que auxiliam pessoas, que auxiliam nos resultados. E aquele profissional que não se desenvolve, novamente, curiosidade, né? Que não é curioso, não pesquisa, não estuda para ver quais são as melhores tendências, as melhores ferramentas, as tecnologias do futuro presente que já estão aí, que eu preciso aprender minimamente, porque ninguém precisa dominar tudo, até porque vão ter especialistas, mas eu preciso entender minimamente como que funciona, o que aquilo traz de retorno para mim. Essas pessoas provavelmente elas vão estar deixando a porta aberta para outros profissionais. Porque no final eu preciso utilizar, por exemplo, essa inteligência artificial ao meu favor. Sim. Né? Como é que eu potencializo ali o meu trabalho, como é que eu potencializo ali, às vezes, questões do dia a dia que demandam mais tempo ou que podem ser melhor feitas e eu dou os comandos ali. E junto, eu acho que com a inteligência artificial, porque eu acho que não tem como a gente falar de RH sem falar sobre isso, eu também vejo outras habilidades que vão contribuindo para isso, como por exemplo quando a gente pensa em People Analytics, né? É uma habilidade ali que dados no final, né? Análise de dados é uma habilidade que as pessoas precisam cada vez mais desenvolver, mas que eu posso usar também inteligência artificial para contribuir, ou outras tecnologias que sejam, para contribuir com essa visão de dados. Para né? analisar os próprios dados. Hoje a gente tem diversas ferramentas que fazem isso, né? Existem as mais comuns aí, que são as IAs, né? Que fazem as leituras, onde você joga uma planilha, você joga uma informação e faz perguntas sobre aqueles dados e a própria ferramenta te ajuda com as respostas. Tá. Então eu falo que trazer resultado para as empresas e até para o seu próprio negócio, para quem atua assim, não é sobre trabalhar muito, mas é sobre trabalhar de maneira inteligente, utilizando os recursos que a gente tem, alguns até gratuitos que dá para utilizar para ser produtivo. Né? Então, antigamente a gente fazia muita coisa manual, o RH era o dono do papel. Nunca vi tanto papel. Hoje não. Hoje, quanto menos papel, melhor, mais produtivo se é. E até algumas ferramentas, né? Te ouvindo falar, eu fiquei pensando, por exemplo, em pesquisa de clima, que é ferramentas que a gente utiliza ali para olhar para a empresa, mas que gera muita informação, né? E não é só o dado em si, tem comentários ali que muitas vezes essa pessoa de RH ela tem que parar, ela tem que ler. Se eu uso ali esses recursos tecnológicos, olha o quanto eu ganho de eficiência ali, de tempo e até de conseguir traduzir esses dados depois em ações. Resultados mais assertivos, porque muitas vezes, infelizmente, a gente é ser humano, a gente tem vieses. Sim. Então, pode acontecer de a gente ler um dado, ler informações que são feitas ali na pesquisa e levar para outros lados. Infelizmente acontece. Isso é de ser humano. Mas quando a gente pega todas as informações, joga em uma ferramenta neutra e faz perguntas, ela não vai analisar uma resposta em si. Ela analisa o conjunto. Então é muito mais assertivo e estratégico. Né? Todas essas questões, todas as respostas. E isso faz com que o profissional de RH consiga entregar melhores resultados num tempo menor. Sim, com certeza. E te contando um pouco, aqui na Acreditas, a gente fala muito de cultura de alta performance. Porque, a gente olha para as pessoas, né, como elas se desenvolvem, e a gente acredita também que a cultura de alta performance, ela traz um ambiente mais saudável e colaborativo e faz com que a gente alcance os nossos resultados. Você ali já treinou e mentorou mais 7.000 pessoas, né, passou por muita gente. O que você traria de habilidade-chave para uma pessoa, um profissional ali de recursos humanos, se desenvolver olhando para uma cultura de alta performance? A comunicação é interessante porque ela abre portas, mas você buscar aprender novas habilidades, eu acho que é o life learning, né? Lifelong learning. Exatamente, perdi o termo aqui, mas é exatamente esse termo. É você sempre buscar se desenvolver. Por quê? Porque para você ter alta performance, existe um padrão. Qual que é esse padrão? Aprender, trazer ideias, fazer um brainstorm, colocar em prática, executar, melhorar. Então é um processo que é contínuo. Melhoria né? contínua, A melhoria, né? ela é contínua. Então você aprende, melhora, desenvolve, aprende, melhora, desenvolve, aprende, melhora, desenvolve. É isso que vai trazer a alta performance para o dia a dia. Geralmente pessoas e empresas que estão estagnadas,
elas não fazem esse processo contínuo, elas não fazem essas etapas, né? Elas param ali em algum momento. Então, quanto mais a gente analisa as métricas, melhores resultados a gente consegue ter, porque consegue perceber onde estão os gaps. A gente consegue ver o que está tendo melhor resultado dentro de todos aqueles indicadores para explorar mais aquilo, explorar de outras formas mais estratégicas. Sim. Então, a constância também. Total. Quando a gente fala de cultura de alta performance, um dos pilares é o aprendizado. E o aprendizado ele veio por meio dessa melhora contínua, né? Então, eu preciso aprender de uma forma intencional. E aí, com isso, eu me desenvolvo e junto com os resultados ali, os objetivos da empresa, eu também atinjo meus objetivos, né? Então, quando a gente fala de alta performance, uma das habilidades que eu também citaria é aprendizado. É você se desenvolver e não ficar nesse lugar mais, eu vou usar entre aspas, conformado, né? Isso eu já sei fazer. Porque o que você sabe fazer hoje... A zona do conforto é um amanhã, perigo. Exatamente. Amanhã não é a mesma coisa. A gente acabou de falar de tecnologias. Então, se eu não estou aberta, se eu não tenho essa mentalidade de me desenvolver, aí com certeza a tecnologia vai me engolir mesmo, porque eu não vou me atualizar. E eu diria junto com isso também a questão de adaptabilidade. O quanto a gente se adapta diante dos desafios que aparecem e com isso eu vou aprendendo também, mas eu vou moldando o meu cenário, né? E eu vou direcionando. Então, acho que quando a gente fala de cultura de alta performance, é quase impossível pensar nesses pontos que você trouxe e que eu trouxe agora. O processo de mudança, ele é muito crescente hoje. E as mudanças, elas são rápidas. Então, se a gente for olhar, eu imagino que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Há 15, 20 anos atrás, telefone, gente, era fio, era discado, né? Era todo um processo. E olha quanta coisa mudou, né? Em menos aí de 20 anos. Então, se a pessoa ela não passa por esse processo de se adaptar, de entender, ok, talvez eu não sou muito da parte de comunicação, eu sou mais da parte de execução, eu gosto mais de análise de dados, então como que eu posso explorar isso a meu favor? E entender como se adaptar dentro desses cenários faz muita diferença. Total. E agora, a gente está quase chegando ao fim, mas antes eu tenho uma última pergunta para você. Aqui a gente tem um quadro que chama E no que isso afeta o RH. O objetivo aqui é que você fale de uma forma muito sucinta e, além do óbvio, por que RH deveria estar entre as principais preocupações de profissionais de RH? Porque as pessoas, no seu dia a dia, dependem dessas RH para executar tarefas, para se comunicar com as pessoas, para melhorar o clima organizacional, para melhorar resultados. Então, vou falar aqui do próprio RH, que atua dentro das empresas, lidando com colaboradores, com líderes e com gestores, né? Praticamente o RH lida com todo mundo ali dentro da empresa. E se ele não buscar desenvolver todas essas RH que a gente falou aqui agora, provavelmente a empresa ela vai ter um clima organizacional muito ruim. Por quê? Como eu vou saber como que eu vou desenvolver a minha liderança se eu não entendi quais são os gaps, quais são ali os fatores que trazem melhor resultado? O líder que eu tenho hoje, qual é o perfil comportamental de liderados que ele engaja mais, que ele extrai melhor resultados. E vice-versa também, né? Os colaboradores, por exemplo, quais são os perfis desses colaboradores para ter uma liderança mais assertiva? E também tem a questão aí que tem tudo a ver com hoje que eu acredito que é a parte financeira que eu falo, né? Hoje o colaborador, a gente sabe que muitas pessoas estão dentro das empresas por conta dos seus salários, por conta dos seus benefícios, né? Isso faz com que o colaborador ele brilhe os olhos para uma empresa. E o RH ele tem um fator muito importante nesse aspecto, porque é ele que abre as portas para trazer mais benefícios para os colaboradores e também fazer com que o gestor enxergue a importância de um colaborador satisfeito e realizado dentro do seu ambiente de trabalho, né? Nossa, total. Acho que você trouxe pontos bem interessantes, porque o líder, sim, ele tem um papel ali de desenvolvimento, a contribuir com o desenvolvimento das pessoas. O RH, por sua vez, também administra ali, né, as expectativas, a questão financeira. Eu sempre, quando eu penso no RH ou lideranças, e a gente fala muito isso na Acreditas para os nossas pessoas líderes, que
Você precisa saber o que é motivação extrínseca, que é isso, é o meu salário, é o meu benefício, é ali o que a empresa está proporcionando, o ambiente, mas o que é a minha motivação intrínseca, que é o que o seu liderado ali motiva essa pessoa para estar ali. E como você equilibra ou ajuda a equilibrar esses dois eixos, porque ninguém é 100% um ou outro, né? É um equilíbrio, as pessoas têm a motivação extrínseca, eu não controlo, mas a intrínseca. E o papel do líder ali é muito também ajudar nesse guia, né? Então, é um baita desafio. E o que você trouxe é muito interessante, que eu fiz um evento esses dias, eu faço muitos eventos para profissionais de recursos humanos, e a gente decidiu fazer um painel. Nesse painel tinha o dono de uma empresa, um líder de setor e um RH. Então, 3 visões diferentes. E aí várias pessoas foram fazendo perguntas e a gente pode perceber nesse painel como é diferente a visão de cada um frente a um desafio, a uma dificuldade ou uma novidade dentro da empresa. Então, o dono da empresa, ele geralmente tem uma visão totalmente diferente do que o RH e o líder tem. Por isso é tão importante que o RH ele consiga trabalhar essas habilidades, se desenvolver com habilidades que são importantes, principalmente a questão da comunicação, para entender, poxa, se o meu líder tem uma visão e o dono da empresa tem outra, eu preciso trazer métricas, informações, dados que cubram todas as visões. Não só a minha visão humanizada de RH, né, para fazer o benefício para o colaborador, mas o dono da empresa, qual é a visão dele? O que ele busca? Quais são os resultados que ele espera? Quais são as métricas? Se eu consigo ter todas essas informações, é muito mais assertivo e provavelmente o RH vai conseguir fazer uma parceria mais estreitada ali com o líder e com o dono da empresa. É traduzir, né? O que está lá na estratégia, que muitas vezes está lá em cima e a pessoa não tem acesso ou não é tão claro. Como que eu ajudo a traduzir essas informações para que as pessoas possam performar, né? Quando a gente também fala de cultura de alta performance aqui na Acreditas, a gente também traz esse ponto, né? As estratégias, elas precisam ser desdobradas para os times. As lideranças precisam falar sobre isso com os liderados, porque se eu não sei aonde a empresa quer chegar ou qual está sendo o objetivo do momento, como que eu chego lá, né? Como que eu faço? Perfeito. Então é um baita desafio do RH olhar e administrar junto com a liderança ali como as informações são traduzidas, né? Exatamente. Mas dá para vencer esse desafio. Com Precisa certeza. só ser trabalhado de maneira estratégica, mas dá para vencer. Boa. Gente, adorei nosso papo. Foi muito bom estar com você aqui, Natália. E, pessoal, chegamos ao fim ao RH no ar. Continua acompanhando, né, os próximos episódios que falam sobre gestão de pessoas e como o RH ele pode transformar esse ambiente organizacional. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar com as pessoas ali. Siga Acreditas Benefícios para ficar por dentro do Conar RH e os demais temas sobre gestão de pessoas. E eu espero que esse papo tenha sido inspirador para você e que você consiga colocar em prática muito do que a gente trouxe. Até a próxima!